Nós queremos concluir hoje a nossa série sobre 1 João. Nós começamos falando de 1 João, lá no primeiro culto de março, que a gente chama do culto da visão. E nós temos estudado, se não versículo por versículo, quase por versículo por versículo. Pegamos os maiores trechos e começamos a estudar sobre o que significa amar. O nosso tema esse ano é Amando porque fomos amados. E eu estou convencido, e não só pela palavra, mas no meu dia a dia, que enquanto eu não perceber o quanto eu sou amado por Deus, é muito difícil eu amar. Porque ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não se sente amado, não se percebe amado por Deus, amor é uma coisa estranha, uma coisa forçada, ela não flui naturalmente. Por isso que nós temos estudado tanto sobre amor, para compreender mais. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre amar e obedecer em Jesus. Na verdade, em Jesus, amar é obedecer. E agora, isso para nós soa meio errado, porque obedecer tem um peso na nossa cultura, né? Alguém está me oprimindo, eu tenho que obedecer. Que coisa chata, eu queria ser livre. A Bíblia fala repetidamente que obedecer a Deus é bênção, é gostoso. Não quer dizer que é fácil, em nenhum momento eu falei fácil. Ele é gostoso porque ele rende uma transformação e um fruto que faz a nossa vida mais leve. Ensinando meus filhos desde pequenos, eu tinha uma frase que eu usava muito, que era assim: quem obedece é mais feliz. Quem obedece é mais feliz, a gente ensinava. E eu tenho certeza que no começo eles olhavam para mim e deviam falar: meu pai não sabe de nada. Como assim quem obedece é mais feliz? Mais feliz é quem faz o que quer. Mas com o tempo, eu não espero que eles tenham aprendido isso mais e mais, você descobre que quem obedece a Deus realmente é mais feliz. Deixa eu dar alguns exemplos bem simples sobre isso, logo na nossa introdução. Deus fala que os maridos devem amar suas próprias esposas. Vocês concordam comigo que não importa se a pessoa é cristã ou não, se o marido que ama a sua esposa tem uma chance de um casamento mais feliz, versus o marido que não ama a sua esposa? É mais ou menos óbvio, não é? Também diz que a esposa deve respeitar o marido. Maridos, o que vocês acham? Esposa que respeita o marido tem mais chance de um casamento feliz ou menos chance? Mais chance, né? Mas é claro, o seu Francisco já falou aqui, é óbvio. Não, mas ele não merece. Isso é outra discussão. A Bíblia nunca falou, respeite se ele merecer, porque se falar isso, nós estamos roubados. Então, as ordens de Deus, elas são para o nosso bem. Não é que Deus fica sentado lá no céu com a prancheta falando: já sei, o Roger gosta disso, vou proibir. Não pode fazer isso. O Roger não gosta daquilo, então vou mandar, tem que fazer aquilo. Esse não é um Deus de amor. O nosso Deus é um Deus que fala: vou lhe dar algumas instruções sobre como viver uma vida que vai te deixar mais realizado, mais feliz. Faz assim. E aí a gente diz: não, vou fazer do meu jeito. E a gente chama isso de liberdade. Eu quero ter liberdade para viver como eu quero, manter relacionamento com qualquer mulher. Não quero ficar com uma mulher só, e eu vou ser feliz. Talvez tenha alguns momentos de felicidade, não nego, mas certamente a tua vida não vai ser mais feliz. Certamente não vai. Convido vocês a olharem comigo, então, primeiro para algumas realidades. A primeira delas, nós fomos criados para amar. Originalmente, nós fomos criados para relacionamentos. Deus nunca quis o ser humano sozinho. Na verdade, se vocês lembram ali da história da criação em Gênesis, começa a contar e Deus fez isso e viu que era bom. Fez isso e viu que era bom. Cada dia ele falava: é bom, é bom, é bom. Primeiro, não é bom que Deus fala viu que o homem estava só e viu que não era bom. O homem estava só, então Deus fez a esposa para o homem. O homem sozinho está incompleto. A mulher sozinha está incompleta. O ser humano sozinho está incompleto.
Nós realmente fomos feitos para relacionamentos, e quando a gente fala de relacionamentos na perspectiva de Deus, nós falamos de amor. Não de troca, não de contrato, amor. Amor em toda a sua extensão. Na verdade, esses dias eu estive falando em Atibaia, na igreja de um grande amigo meu, Vitor Michel. Estava falando que para ele, o pecado original, nós em geral falamos que é arrogância, coisa assim. Ele falou, para mim, o pecado original é egoísmo. Por que egoísmo? Porque Deus falou, não faça isso, não faça aquilo, senão você vai morrer. E a mulher falou, não, eu vou fazer, porque é melhor para mim. Eu acho que é melhor. Eu vou viver para mim, do jeito que eu quero, do jeito que eu acho certo. E nós até hoje colhemos fruto disso. Na verdade, eu vou mais longe. Eu acredito que a partir daquele momento a humanidade perdeu a capacidade de amar. Não quer dizer que não existe nenhum amor, ainda bem, né? Mas que o amor é todo distorcido. O amor é condicional. Eu amo um, mas não amo o outro. Eu amo um se ele for a favor de mim. Se ele for contra mim, eu não amo mais. Eu amo esse, mas não amo aquele. Eu amo dependendo da cor da pele. Eu amo dependendo do carro que ele dirige. Eu amo dependendo da língua que ele fala. Essa semana, eu espero que você tenha ficado tão chocado quanto eu com essa foto. Rodou todas as mídias e tudo mais. O nome desse garoto era Ayla Kurdi. A sua família estava fugindo da perseguição na Síria e o bote afundou no Mediterrâneo. Você fala, Daniel, mas é um menino, realmente, um menino de 3 anos. Você pode chamá-lo de Ayla Kurdi, ou pode chamar de José da Silva, que cresceu nas ilhas e morreu de alguma doença. Ou pode chamar de o nome que você quiser colocar. A humanidade parece que ficou totalmente chocada com uma imagem que é chocante, eu peço desculpas. Não, não peço não. Eu quero que a gente olhe. Isso é o mundo que nós vivemos. Não, mas ninguém matou essa criança. Sim, nós matamos. Não só essa, se fosse só essa, eu diria, puxa, foi uma tragédia. Mas nós temos matado porque o mundo não sabe amar. Eu qualifico, eu ponho critérios, eu ponho condições, eu ponho limites. Eu amo até aqui. Além daqui, eu não amo, não. Não, eu amo, até queria fazer mais, mas não posso fazer mais. Eu amo, eu gostaria de investir, mas na verdade eu não invisto. Eu amo, eu acho legal, mas não vou me mexer para fazer nada a favor dessa pessoa. Eu vou condicionando o amor. Como humanidade, nós não estamos muito bem, não, gente. Eu não preciso nem falar isso para vocês. Há uma profunda, radical falta de amor. Nós chegamos, então, em 1 João 5. Eu quero ler só os versos de 1 a 5. O apóstolo João está fechando a epístola e ele vem falando e repetindo algumas coisas. Eu quero fechar com esses 5 versículos aqui e eu te convido a acompanhar enquanto eu leio. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o Pai, ama também o que dele foi gerado. Algumas noções para nós sabermos exatamente o que é isso. Quem crê é nascido de Deus. Nós já estudamos numa outra vez o fato que, no momento que eu creio, surge dentro de mim uma vida que não me é natural, ela é sobrenatural. A vida de Cristo começa a se manifestar no meu interior. E na hora que ela se manifesta no meu interior, ela gera reações que são inesperadas. E é bom que gere reações inesperadas. Fico preocupado comigo mesmo e com outras pessoas que olham aquela foto do Ayla sem chorar, sem ficar nem tocado. E a gente faz isso, por quê? Porque a gente está acostumado, porque a gente se distanciou de tal maneira, e aí as mídias sociais nos aproximam, e a gente cria um bloqueio. Morreu, que coisa, né? E aí a gente começa a raciocinar, tantos morrem, é verdade. Mas o que ele estava fazendo sair do país dele? E aí a gente começa a inventar várias desculpas. Mas esse nascimento, essa vida interior, gera isso aqui. Quem ama ao Pai,
ama o que dele é nascido, o que dele é gerado. O texto está falando especificamente ou primariamente de outros cristãos. Tá? Esse é o sentido original do verso 2, quando ele diz: assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos. Eu ampliei de propósito o texto, dizendo que quem ama a Deus, ama aos outros. Porque esse amor, essa conexão com Deus, que faz parte dessa nova vida que surge dentro de nós, ela tem que gerar uma transformação dentro de nós. E uma transformação que é... Como é que eu vou? Vou usar um termo que eu vi numa música gauchesca tempo atrás, calma, tranquilo. É uma sensação, é um amor incomodativo. Eu nem sabia que existia isso, mas incomodativo. Porque se você ama, você se preocupa. É simples. Pergunta para uma mãe que vê o filho chegar um pouco depois da hora se ela ficou preocupada. Não importa a idade. Volta e meia eu vou visitar meus pais em São Paulo. Falo, vou chegar às 8 e chego às 10. Minha mãe me dá um pito. Menino, você não me avisou, fiquei preocupada. Mãe, tenho 57 anos. Mas podia ter acontecido alguma coisa. Sim, podia, mas podia, né, como se ela fosse impedir alguma. Claro que podia. Mas essa preocupação, ela nasce desse amor. No entanto, o nosso mundo procura nos dizer que nós devemos viver uma vida sem preocupação. Vamos procurar uma vida de equilíbrio, onde nada nos afete, onde nós possamos, assim, ter uma vida completa, né, integral, equilibrada. É impossível amar e viver uma vida tranquila, não dá. Se você quer viver uma vida tranquila, desiste de amar. Porque se você se compromete a amar, você vai sofrer. Não tem outro jeito. Esse papo furado de que o amor, né, faz com que você deixe de sofrer, é gente que não ama, é gente que não sabe o que é amor. Você se preocupa com o outro, por quê? Porque você vai ver pessoas que você ama passando por um processo, às vezes um processo de Deus, de quebrantar essa pessoa. De ver essa pessoa lutar contra Deus e você está assistindo e você quer fazer alguma coisa e não pode fazer nada. Anos atrás eu ouvi uma conversa entre duas pessoas, uma delas que falou que assistiu, acho que era um pintinho, começando a quebrar o ovinho, e ele estava com tanta dificuldade que ela foi lá e ajudou o pintinho a sair do ovinho mais rápido, quebrou. Aí o pai falou, olha, provavelmente esse pintinho vai morrer. Mas por quê, pai? Estava tão difícil, eu só ajudei. O processo de você do pintinho quebrar o ovo para sair da casca, é um processo fundamental dele se fortalecer para continuar vivendo. O mesmo processo acontece na nossa vida quando Deus nos faz passar por desafios que eu não quero passar. Mas Deus está tentando trabalhar lá no fundo, na minha fé. E eu peço uma coisa de Deus e Deus fala, espera. Oh Deus, por que eu tenho que esperar? Espera. Mas Deus, tu não me ama. Porque eu te amo, tu tem que esperar. Mas Deus, aí começa aquela... Deus está provando e nos fazendo passar por um teste de integridade, um teste de fé. Esses testes de fé, gente, não são saborosos, são amargos e azedos. É ou não é? Você já passou por isso. Se você andou com Cristo um pouquinho, você já sabe do que eu estou falando. Você faz um pedido a Deus que é um pedido legítimo. Senhor, quero ver meu filho vencer esse pecado na vida dele. Eu quero ver o meu irmão que está longe de Cristo voltar para Cristo. Eu quero ver aquela pessoa, aquele casal que está, pode ser até seus pais, que estão brigando, se reconciliar e parece que Deus não responde. Deus, onde é que o Senhor está? Isso é fruto de amor. Essa é a nossa preocupação, essa nossa inquietação. E Deus está trabalhando na pessoa. Você pode gostar ou não, Deus está produzindo frutos de vida eterna naquela pessoa. Alguns vão colaborar com Deus, alguns que nós amamos, infelizmente, vão resistir à ação de Deus. Isso é dramático em si.
Vamos avançar um pouco mais, verso 3. Porque nisso consiste o amor a Deus. Vamos prestar atenção nisso. Em obedecer aos seus mandamentos. Isso é aquilo que eu falei no princípio. Amar a Deus é obedecer a Deus. Isso é confuso. Isso vai contra o que nós ouvimos. Porque amar tem que ser uma coisa natural, espontânea, que você faz e que te aleve. E aí vem todo aquele papo divertido de, não, você é a minha vida, você é a razão do meu viver. Né? E a pessoa fica toda encantada. É mentira, tá? Mas ele fala bonito, então deixa, vamos ouvir. Né? Não sou nada contra o amor romântico, pelo contrário, procuro crescer nisso. Mas amar a Deus é obedecer a Deus. Amar a Deus é dizer, Deus, eu confio em Ti. E eu confio em Ti. E eu acredito que o Senhor é bom e é poderoso. E já que o Senhor é bom e é poderoso, e o Senhor diz para eu andar sobre a água, eu vou andar sobre a água. Agora, isso é muito distante, né? Vamos mudar um pouco. O Senhor é bom e é poderoso. O Senhor diz que eu devo perdoar. Aqui dentro, meu instinto diz que eu não devo perdoar, que esse cara é uma encrenca e que eu devo fazê-lo sofrer e pagar até a última gota. Mas o Senhor fala para eu perdoar. Como o Senhor é bom e é poderoso, eu vou confiar em Ti e como fruto do meu relacionamento contigo, eu vou obedecer e vou perdoar. Não porque eu gosto de perdoar, mas eu vou obedecer os Seus mandamentos porque eu confio no Teu amor. Eu confio que, de um lado, o Senhor tem o meu interesse como prioridade para Ti. O Senhor olha para mim com todo o interesse, com todo o amor, e o Senhor quer o melhor para a minha vida. Embora muitas vezes o melhor para a minha vida inclua eu passar por uma série de desafios e de testes. Mas o Senhor quer o melhor para a minha vida. E ao mesmo tempo, o Senhor é poderoso para cuidar de mim. E porque eu confio no Teu amor e porque eu Te amo, pela Tua palavra eu vou caminhar. Porque o Senhor me diz, eu vou fazer. Contra o meu instinto, contra a minha cultura, contra a minha vontade, mas eu vou dar esse passo de fé. E a próxima palavra que o apóstolo João usa, para mim, volta àquela palavra que nós falamos no começo. Os seus mandamentos não são pesados. Agora, de novo, como falei no começo, isso para mim é uma palavra difícil. Porque a minha reação é, os mandamentos são muito pesados. Perdoar o seu inimigo, 70 vezes 7, se ele te golpear numa face, vira outra, amar quem te odeia, dividir o que você tem com ele, falar a verdade mesmo em prejuízo próprio, distribuir o que você tem, confiar que eu tenho o teu poder, que o Senhor tem poder para cuidar da minha vida. Esses passos todos, gente, para mim eles são pesados, desculpa, mas eles são. Porque para mim parece que assim, Deus, o Senhor quer que eu carregue esse peso, mas a palavra nos diz, lá em Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, que não veio sobre nós nenhuma tentação que fosse além das nossas forças. Mas quando vem uma prova que é além das nossas forças, Deus dá também o livramento, Ele nos dá o escape. Então, quando alguém chega para mim e fala, Daniel, eu quero parar de pecar, mas eu não consigo. Eu falo, cara, eu sei como é que é, só muda um pouquinho a frase. Põe assim, ainda não estou conseguindo. Porque Deus diz que quando Ele te dá a aprovação, Ele te dá o escape. Tu consegue. Não, mas todo mundo é pecador. Bom, eu sou o primeiro, já entrei na fila, tá? Eu sei que sou. Mas a relação com Deus, essa relação do amor de Deus, ela tem que ser diferente. Amar é obedecer, obedecer é amar. Ele define assim, pois nisso consiste o amor a Deus, em obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Querido, eu creio que para nós os mandamentos de Deus são pesados,
porque nós não compreendemos completamente quais são os mandamentos de Deus, ou qual o propósito dos mandamentos de Deus. E uma das coisas que me cerca na nossa cultura hoje em dia é que eu, com frequência, eu condiciono os mandamentos de Deus às minhas emoções. Deus diz, perdoa. Eu digo, Deus, eu não sinto que eu devo perdoar. Não estou afim de perdoar. Daniel, ama aquela pessoa de uma maneira prática. Ah, Deus, eu tenho tanta coisa para fazer. Como se Deus não soubesse o que eu tenho para fazer, né? Daniel, sai do seu caminho e alcança aquela pessoa. Ah, está difícil. Daniel, fala mentira. Jesus, acho que o senhor não conhece como é difícil a vida aqui, viu? Porque, olha, falar a verdade aqui é complicado. E uma prova atrás de outra, a gente vai condicionando a obediência. E Deus fala, tu me ama? Obedece. Não porque eu preciso da sua obediência, mas porque a sua obediência faz você ter uma vida melhor, abençoa a tua vida. Talvez não no momento, mas no meu propósito eterno, ela abençoa a sua vida. Tantas pessoas passam por isso, tantas elas enfrentam essa realidade. Verso 4 e 5, ele completa, dizendo assim, o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Parece que ele está num pensamento circular, que a gente chama. Primeiro ele diz que quem crê que Jesus é o Filho de Deus, ama. Quem ama, obedece. Quem obedece, vence o mundo, por quê? Porque crê. E ele parece que entra no mesmo círculo de novo. O que significa vencer o mundo? Vencer o mundo não é a gente sair brigando com não cristãos e ser mais esperto que não cristão e dar uma dura, não é nada disso. O mundo que ele fala aqui, desculpa a palavra forte, mas é essa cultura maldita que nós temos, de egoísmo e de exploração, que gera centenas e milhares de Ayla Kurd. Todo ano. Crianças que são mortas, que são abusadas sexualmente, que são maltratadas, que morrem nos nossos hospitais esperando tratamento. Centenas, milhares provavelmente. E essa é a cultura que impera no mundo. É isso que nós temos que vencer. Não no sentido que agora meu propósito é partir numa campanha social contra os males do mundo, mas eu tenho que resistir a ser sugado por essa cultura, porque nós somos sugados por essa cultura. Eu condiciono a minha vida a essa cultura. A cultura diz que eu tenho que me defender. Eu me defendo. A cultura diz que eu tenho que procurar meus próprios interesses. Eu faço. A cultura diz que primeiro eu cuido de mim, depois dos outros. Eu faço. A cultura diz que se falar a verdade não é em meu benefício, quem sabe eu posso dar uma torcidinha na verdade. Não assim, mentira, tá? Mas dar uma dourada na pílula, assim, para ficar mais bonito. Né? E eu faço. A cultura diz que qualquer coisa que eu faça pelo outro tem que vir depois que eu cuidei de mim mesmo e dos meus interesses. Aí eu faço alguma coisa pelo outro. E eu faço. A cultura diz, não se envolva com pessoas que vão sugar muito do seu tempo. E eu faço. Nós somos sugados para dentro desse sistema. E a palavra diz, o mundo jaz no maligno. Esse sistema, essa cultura que nos cerca, é isso que ela ensina. O que importa é você ter mais, saber mais, ser capaz de fazer mais. E isso se torna o nosso próprio interesse. Nós somos absorvidos pela cultura e começamos a viver como a cultura. E nesse sentido, o mundo vence sobre nós. E ele fala claramente, o que é nascido de Deus vence o mundo. Não quer dizer que nós seremos bem-sucedidos de acordo com os padrões do mundo. Aliás, esse é um dos grandes enganos. Eu já falei isso algumas vezes.
mas às vezes conversando com os pais eu falo assim, e como é que está seu filho? Meu filho está muito bem, fazendo uma excelente faculdade, está com empregão, passou num concurso, olha, como diziam-se antigamente, botou o burro na sombra. Agora é só continuar ali. E a vida espiritual? Ele não encontrou igreja ainda, está procurando. Não sei. Eu te perguntei, era isso, não aquilo. Como é que está o seu filho? Como é que está a vida dele eterna? Como é que está a comunhão dele com Deus? Eu espero que ele esteja numa boa faculdade, tenha um bom emprego e tenha várias outras coisas. Agora, isso aqui é sucesso de acordo com o mundo. Isso aqui não é, aliás, o mundo nem olha isso aqui. O que é nascido de Deus vence essa proposta do mundo. Por quê? Porque essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé. Por que nós nos pegamos tanto preocupados com acumular bens? Gente, eu não estou propondo que você seja responsável, jogue dinheiro pela janela. Nenhum de nós está próximo de fazer isso, então estou tranquilo, tá? Mas assim, não estou dizendo que nós não devemos cuidar do futuro. Mas como é importante, e eu me pego aí da mesma maneira, pai, eu preciso guardar, eu preciso guardar, eu preciso guardar. Como se o sucesso da minha vida fosse determinado pelo quanto eu guardo, ou pelo que eu uso, ou pelo carro que eu dirijo, ou pela casa que eu moro. Você percebe essa pressão na tua vida? Para se comparar, para se enquadrar, para ser como os outros? Eu sinto isso muito forte na minha vida. E olha que todos os meus colegas de trabalho são cristãos. Mas a pressão continua. Aliás, eu espero que sejam, né? Senão vai ficar feia a coisa. Mas a pressão continua sobre nós. Daniel, olha, seja bem-sucedido, faça isso, faça aquilo, tenha isso, tenha aquilo. Não deu para fazer isso? E aquilo ali, conseguiu aquilo? E eu não sei de que maneira o mundo consegue te segurar. Cada um de nós tem o seu ponto fraco. Carro nunca foi uma coisa importante para mim. Eu preciso me cuidar para cuidar bem do carro e mantê-lo limpo. Eu não ligo muito para carro. Talvez para você carro seja uma coisa importante. Para outros, roupa pode ser muito importante. Eu preciso estar vestido do jeito certo. E pessoas assim sempre dizem, não é que eu gasto muito com roupa, mas é uma questão de ter o mínimo. Gente, o mínimo é tão diferente de um para outro, é impressionante. Eu me lembro, anos atrás, conversando com um casal, ele, um empresário em São Paulo, e ele começou a me falar como a empresa dele estava passando por dificuldades. Isso há uns 20 anos atrás. A minha empresa está com muita dificuldade, Daniel, ora por nós. E eu comecei a ficar com o coração assim, constrangido, né? Puxa, a vida é mesmo. Não, ora por nós, a vida está tão difícil. Olha, não sei o que eu vou fazer. Estou perguntando para Deus. Eu comecei a ficar, meu Deus, o que a gente vai fazer? Aí, passado algumas semanas, ele falou, Daniel, semana que vem nós estamos indo para Miami, a família toda. Eu falei, Miami? Eu falei, cara, a empresa não estava? Pois é, Daniel, não vai dar para a gente ir para a Europa. Em geral, nós vamos para a Europa todo ano, esse ano só vai dar Miami. A gente ri, né? Aí correu uma lágrima pelo meu rosto, correu nada. A gente faz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa. É só uma questão de padrão. Se você está acostumado com a Europa, realmente o mínimo é Miami, sei lá. Mas de repente você fala, eu preciso ter isso aqui, isso é o mínimo. Em geral, quando você atinge esse mínimo, você descobre que esse mínimo é um pouco abaixo do mínimo. O mínimo é um pouco mais. Aí tu atinge o próximo mínimo, se Deus quiser, e aí você fala, tá bom, mas eu quero um pouco mais. Isso é pensamento do mundo. O apóstolo João está falando sobre quem crê, e ele fala, o que é nascido de Deus vence o mundo. A nossa fé vence o mundo. Não a nossa argumentação, não a nossa lógica, não a nossa esperteza, não os nossos livros e pregações e músicas, embora tudo isso colabore. Vence o mundo é a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Querido, nós vivemos num mundo que jaz no maligno.
um mundo onde a palavra diz que nos últimos tempos o amor de muitos se esfriará. E a realidade que nós temos descoberto é que o amor se esfria cada vez mais. Pessoas são capazes de crueldades incríveis. E eu não estou falando de pessoas distantes, sem rosto. Estou falando de pessoas ao nosso redor, pessoas que são capazes de rejeitar uns aos outros, que são capazes de ver alguém passar fome, passar reto por eles. Eu também sou capaz. Porque eu sou humano e eu estou constantemente lutando contra esse mundo, essas ideias que me dizem que eu não devo olhar para isso, eu devo olhar para aquilo. A nossa fé é que vence esse mundo. Eu quero te convidar, nesses próximos dias, a partir do domingo que vem, nós queremos começar uma nova série que eu acho que Deus está colocando com muita força no meu coração, que fala, e você, se não pegou o informativo na saída, pegue, que fala exatamente isso, quando as nossas forças não são suficientes, quando nós jogamos seguro, quando nós não pisamos no impossível, quando a gente não parte além daquilo que nós podemos. A nossa fé é que vence o mundo. E ele explica bem, quem é nascido de novo ama, quem ama obedece, quem obedece vence o mundo porque crê. Percebe como é um círculo completo? Essa semana eu queria desafiar você a orar por isso. E a oração é bem simples. Senhor, aumenta minha fé. Senhor, aumenta minha fé. Eu quero depender mais de Ti. Agora, deixa eu dar um alerta para vocês. Volta e meia, quando você faz uma oração dessa, Deus vai esticar a tua corda, tá? Talvez Deus vai cortar a tua corda. É que nem quando você ora, Deus me dá paciência, e parece que tudo de irritante acontece. Você não pediu por paciência? Deus quer treinar a tua paciência. Aí você pede por amor, e parece que todas as pessoas que você menos gosta surgem em fila na tua frente. Estou te exercitando para amar. Então, se você pede por mais fé, e eu vou pedir, Deus vai falar, vamos lá, vamos treinar a fé. Daniel, mas não é perigoso? Não, lembra, Ele é bom, Ele é poderoso. Obedecer a Deus é a melhor proposta de vida. Se eu posso, é um pouco de condescendência da minha parte, mas como eu ensinava meus filhos, quem obedece é mais feliz. Baixe sua cabeça e ora comigo. Senhor Jesus, nós queremos reafirmar, conforme a gente vê aqui o apóstolo João afirmando, que quem obedece é mais feliz, Pai. Não por mérito, mas porque os Teus mandamentos não são pesados, pelo contrário, eles são libertadores, eles nos redimem do nosso próprio pecado, eles nos libertam do nosso egoísmo. Pai, eu quero pedir para a minha vida e para a vida de cada um dos meus queridos. Nós temos falado desde o começo do ano sobre amor, sobre amar a Ti, amar ao próximo. Pai, aumenta a nossa fé. Nós queremos depender mais de Ti, Pai. Nós queremos ouvir mais a Tua voz. Nós queremos obedecer mais aquilo que o Senhor nos diz. Nós queremos vencer toda essa influência que o mundo tem jogado em nossas vidas. Aumenta a nossa fé, Senhor Jesus. Ó Espírito Santo, vem operar no nosso coração, vem quebrar as barreiras, vem revolucionar o nosso interior, faz-nos ver a presença, o poder, o amor de Deus. Pai, aumenta a nossa fé, Pai. Ajuda-nos a crescer e entrar na realidade do Teu amor e do Teu cuidado por nós. Nós te agradecemos, Pai, por esse amor. Te agradecemos pela Tua tão grande salvação. No nome de Jesus é que nós oramos. Amém.